Pessoal, vocês lembram que na última aula eu falei para vocês o seguinte, que esse momento nós estamos concentrados aí em falar sobre os movimentos comunistas, certo? Então, nós destacamos vários movimentos comunistas que fazem parte do cenário da Guerra Fria, tá bom? Então, na América, nós tivemos a Revolução Cubana, que ela é um reflexo desse movimento comunista no mundo, do crescimento do socialismo no mundo, certo? Então, mais uma vez, estou enfatizando para vocês o seguinte, que esses movimentos comunistas, o intuito, eu não tenho como agora falar para vocês, que é uma história muito longa, falar de Cuba, por exemplo, no período em que ela era estabelecida como uma colônia, ou como ela conquistou sua independência, não é o foco agora, tá? O foco agora é como Cuba se tornou socialista, perfeito? Por isso que a gente fala dos movimentos comunistas, tá? E no território, vamos lá, só passar aqui. Cuba, ela se tornou independente em 1898, certo? Cuba era uma colônia ali, como era estabelecida as várias colônias espanholas na América, Cuba não era diferente, ela também era uma colônia espanhola, certo? Ela conquista esse processo de independência por quê? Porque a Espanha vai passar por um processo de enfraquecimento mesmo, né, da própria política absolutista, do enfraquecimento espanhol diante de suas políticas e economias, enfim. Então, as colônias, que eram tanto colônias inglesas, quanto colônias espanholas e colônias portuguesas, vão aproveitar o momento para promoverem as suas independências. Cuba, você observa, o Brasil se tornou independente em 1822. Cuba se tornou independente somente em 1898. Por quê, pessoal? O processo de independência que aconteceu na América Latina não foi um processo simultâneo, tá bom? Ele não aconteceu todos os países da mesma maneira ou no mesmo tempo, tá? Então, Cuba só conseguiu se tornar independente em 1898. Os Estados Unidos, ele já havia se tornado independente lá no século XVIII. Então, você vai observar que os Estados Unidos, depois que ele vai se desprender dos domínios ingleses, nos Estados Unidos eles vão começar a consolidar o domínio sobre a América. Ou seja, os Estados Unidos, efetivamente, ali o que era chamado 13 colônias, não foi, vamos colocar, efetivamente explorado pelos ingleses. Então, isso fez com que eles tivesse um certo desenvolvimento de autonomia, uma economia um pouco mais desenvolvida, fazendo com que, no século XIX, os Estados Unidos ele vai desempenhar um papel de extrema importância na dominação sobre países da América, certo? Porque ele vai pregar a famosa doutrina Monroe, que vai dizer o quê? América para os americanos. Isso significa o quê? Que os Estados Unidos ele tinha o objetivo de se tornar uma nação imperialista dentro da América. E, para isso, ele tinha que cercear, ele tinha que limitar as intervenções inglesas sobre a América. Você vai observar que a Inglaterra sempre estava envolvida em vários processos. Vocês estudaram isso comigo no ano passado. A Inglaterra sempre estava envolvida em vários processos relacionados à América. E o que os Estados Unidos queria, dentro do século XIX, era consolidar um domínio inglês, um domínio norte-americano sobre os países da América, fazendo com que esses países se tornassem dependentes diplomaticamente, economicamente e até politicamente falando, dos Estados Unidos, e não mais de outras nações europeias, certo? Muito bem. Tranquilo até aí. Tranquilo, pessoal? Olha só. Entenderam aí qual é a intenção dos Estados Unidos em dominar a América e em ter intervenções, certo? Depois que o território cubano se tornou independente, o que é que os Estados Unidos vai fazer então? Ele vai começar a exercer influência sobre o território cubano, certo? E aí essas influências, gente, inclusive, quando Cuba se torna independente, assim como qualquer outra nação que muda o seu sistema político, ela tem que estabelecer uma constituição, certo? E essa constituição é para estabelecer ali todas as regras dessa nação, direitos, deveres e tudo mais. E aí, essa Constituição, que foi estabelecida no Congresso cubano, né, lá em 1902, essa Constituição vai ter essa emenda Platt. O que vai ter, então, dentro dessa Constituição? Ela vai conceder ao governo norte-americano o direito de intervir sobre o território cubano, sobre a ilha de Cuba. Certo? Conseguiram entender, pessoal?
Então, a partir da independência, Mônica, repete. A partir de 1902, desculpa, a partir de 1898, os Estados Unidos começou a ter uma forte influência, mas é forte mesmo, viu? Uma forte influência sobre a ilha de Cuba, sobre o território cubano, certo? Em 1902, eles vão fazer um congresso para criar a Constituição do território cubano. Nesse congresso, nessa Constituição, fica estabelecido a emenda Platt. O que ela vai significar? Vai validar, na verdade, ela vai validar a intervenção norte-americana sobre a ilha de Cuba, certo? Então, é uma ideia de protetorado. Tá vendo aí que eu coloquei o significado? Protetorado, gente, então a ilha de Cuba passou a sofrer nesse momento com a prática do protetorado dos Estados Unidos. Ou seja, passou os Estados Unidos a ter o direito de intervir no território cubano, juridicamente falando, né, em aspectos de formação política, em aspectos de formação econômica, ou seja, os Estados Unidos tinham a liberdade de intervir em questões políticas, econômicas do território cubano. Isso fica contemplado na emenda Platt, que dava essa liberdade para Cuba. Dava essa liberdade para os Estados Unidos intervir no território cubano, certo? Então, Cuba passou a ser protegida, né? Protegida entre aspas, viu? Ela passou a sofrer essa grande influência norte-americana. E é isso, pessoal, que vai gerar um grande problema lá, que vai levar à revolução que a gente vem citar posteriormente, tá bom? O governo que foi estabelecido a partir da independência vai estabelecer uma república mesmo, tá? O Brasil foi a única nação aí que proclamou sua independência e se manteve como uma monarquia. As outras nações iam proclamando suas repúblicas. No caso de Cuba, ela mantém uma república supervisionada, uma república com esse protetorado dos Estados Unidos, o que vai limar um pouco a questão de liberdades políticas e econômicas do território cubano. Mas vocês vão perceber que o presidente que se instaura em Cuba, ele tirava proveito disso. Então, para ele foi conveniente esse domínio dos Estados Unidos sobre o território, tá? Sobre uma questão do governo, ele vai se manter na mesma estrutura econômica gerada nos anos anteriores, ou seja, não pense você que vai proclamar uma independência, vai se instaurar uma república e que o governo vai modernizar o sistema político, o sistema econômico, né, do território cubano, porque isso não vai acontecer. Basicamente, a estrutura econômica de Cuba vai permanecer baseada na exportação, e principalmente do carro-chefe aí dos cubanos, que é o açúcar, certo? Então, o açúcar vai ser ainda mantido dentro desse período de república em Cuba, vai ser mantido como a principal estrutura econômica mesmo. Fechou? Tranquilo? Alguma dúvida? Seguindo. Vamos lá. Esse governo de Fulgêncio Batista. Quem é Fulgêncio Batista? Ele foi o presidente, o maior ditador mesmo, sabe? Só que ele era ligado ao governo dos Estados Unidos. Então, ele era de princípios, né, capitalistas, só que era uma ditadura e ele foi um presidente altamente corrupto dentro do território cubano. E ele fica no governo até 1956, né, quando ele acaba fugindo, né, devido às pressões que acontecem pelo grupo dos guerrilheiros, liderados lá por Fidel Castro, certo? Então, assim, ele vai passar muito tempo no governo do território cubano e ele vai instaurar ali a ideia de uma ditadura mesmo, uma ditadura com uma estrutura totalmente corrupta e ligada a fornecer para os Estados Unidos a total liberdade sobre o território cubano, e isso vai desagradar muito, viu? Essa corrupção praticada por Fulgêncio Batista, tá? Ele era um general, e Fulgêncio Batista, ele vai adotar várias medidas, eu coloquei aqui para você, que ele vai assumir esse controle das Forças Armadas. Com o controle das Forças Armadas, o que vai abrir caminho para ele? Manter o controle político, manter uma ditadura, fazer essas perseguições
aqueles opositores, certo? Então, durante um tempo, ele teve o apoio, sim, dessas Forças Armadas para manter essa ditadura dentro do território, tá? Ele consegue, através dessa imposição que ele tem, ele consegue se manter, né? E estabelecer junto com aqueles que são aliados a ele consegue acumular ali fortunas imensas de maneira ilícita, certo? E isso vai fazer com que ele seja conhecido, como eu falei anteriormente, como um dos governos mais corruptos, né, que a América teve dentro de uma república aí, nesse período de 33 a 59, certo? Isso aí, ó, esse governo estabelecido por Fulgêncio Batista foi a parte do governo mais repressor, né? Ele utilizava de métodos violentos, assim, a gente sabe que a ditadura ela já faz o uso disso, né? Então, esses métodos violentos contra todos aqueles considerados inimigos, né, da ditadura de Fulgêncio Batista. Só que, ao mesmo tempo que ele está estabelecendo esse governo corrupto, ele está acumulando riquezas. Em contrapartida, quando a gente sabe que quando uma nação ela passa por um sistema de corrupção muito grande, quem é que paga a conta? A população, não é? Então, essa população ela vai começar a se incomodar com essa forma de governo, né? E aí é quando Fidel Castro, ele defendendo a quebra dessa ditadura, ele vai começar a angariar ali apoiadores a fim da sua defesa, tá bom? Da sua defesa de revolução, que a gente vai falar mais adiante, certo? Então, assim, a partir do momento que Fulgêncio Batista, ele fica esse tanto... Oi? Como é que ele fica esse tanto de tempo no poder... Não estou te ouvindo, fala um pouco mais alto. Como é que ele conseguiu manter o governo? Principalmente estabelecendo uma ditadura, mas essa ditadura apoiado pelas Forças Armadas. Até porque ele era um general, então ele fazia uso dessa imposição militar para se manter, tá bom? Tanto tempo no poder. Tipo o que aconteceu na ditadura do Brasil. Os militares se apoiavam e por isso eles conseguiram passar 20 anos aqui no nosso governo. Oi. Mônica, Oi. Esse rapaz, Fulgêncio Batista, ele foi o primeiro presidente de Cuba? Não, ele não foi. Teve Miguel alguma coisa, que eu não me lembro agora, e teve um anterior a Miguel, que eu não me recordo do nome, tá? Ele, inclusive, foi um golpe, tá? Ele deu um golpe para se manter. Fulgêncio Batista, com o apoio das Forças Armadas. Só não me recordo agora, desculpa, eu só não me recordo o nome do ex-presidente, mas quando ele ocupou o poder foi através de depor o presidente que estava em exercício anteriormente. E os outros presidentes, então, o governo era tranquilo, não tinha nada assim, né, demais para falar. Eram assim, eles mantiveram uma república sem grandes evoluções, tá? Mas com a forte intervenção dos Estados Unidos. Mas quem abriu mesmo caminho para essa intervenção crescente dentro do território cubano foi Fulgêncio Batista. É por isso que Fulgêncio Batista ele vai incomodar tanto, ao ponto de promoverem uma revolução dentro do território. Fechou? Tá bom, entendi, obrigada. Tá. Muito bem. Nesse período, Fulgêncio Batista também vai manter uma produção voltada pela produção de açúcar, tá? Muito similar ao que já tinha sido praticado em anos anteriores, inclusive no período de colônia, tá? Só que, o que Fulgêncio Batista ele vai fazer? Como o território cubano ele sofria com grande intervenção por parte dos Estados Unidos, e a ilha de Cuba, ela é uma ilha maravilhosa, ela é linda, tem praias muito bonitas, ela vai ser um atrativo para o turismo, tá? Então, Fulgêncio Batista, durante o governo dele, ele vai abrir o território cubano a um investimento dentro do turismo, tá? Dentro da mineração também, e essa mineração, muitas vezes, essa exploração sobre os minérios cubanos, feito inclusive pelo próprio Estados Unidos, a fim de tirar bastante lucro em cima disso, certo? E o turismo também. Professora, mas é uma questão positiva a ideia do investimento no turismo? Sim. Quer dizer, você vai olhar por 2 pontos, tá bom? É positivo por quê? Começam a se construir vários portos com uma estrutura até razoável, começa a se construir aeroportos, começa a se construir vários hotéis, né?
com a valorização mesmo desse turismo, para atrair esses norte-americanos que desejavam passar suas férias no território cubano, e visto que eles não tinham restrição nenhuma para entrar no território. O lado negativo, gente, é aquela bagunça que é feita no território cubano, porque nos Estados Unidos eles seguem ali toda uma estrutura social, uma estrutura de padrão, uma estrutura de ética, vamos dizer assim, né? Não vou dizer que são de todos, mas eles seguem tipo uma figura assim de sociedade que representa os bons costumes, e vocês vão lembrar que nesse período, os Estados Unidos, ele pregava o tal do American Way of Life, né? Então, o estilo de vida norte-americano meio que padrão do sistema capitalista. Mas, o que eles faziam? Tudo aquilo que eles não faziam lá dentro do território dos Estados Unidos, eles iam lá em Cuba e faziam, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a ideia da prostituição, não cometiam lá, mas eles iam praticar e usufruir da prostituição, inclusive no território cubano. A ideia, por exemplo, de drogas ilícitas, né? Muitas vezes iam comercializar, usar, enfim. O que gerou na Ilha de Cuba? Tem um livro, inclusive, que é o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, que o autor do livro coloca que Cuba meio que virou o quintal dos Estados Unidos, né? Aquela ideia, assim, do que a festa eu não faço dentro de casa, mas lá no quintal eu toco terror, né? Então, é meio que isso, tá? Então, isso vai incomodar fortemente essa grande intervenção que os Estados Unidos tinham dentro do território cubano, e apoiada por Fulgêncio Batista, vai incomodar demais, tá? A população cubana, e principalmente esses grupos de oposição a Fulgêncio Batista, que é liderado por Fidel Castro, tem o apoio ali de Raul Castro também, e mais tarde, em 1953, vai ter o apoio de Ernesto Che Guevara, tá bom? É Guevara, né? Na verdade, Che Guevara foi colocado depois. Fechou, pessoal? Muito bem. Olha só, no contexto pré-revolucionário, ainda não entramos em revolução, tá? O carro-chefe aí, o ponto de partida para a revolução propriamente começar lá no território cubano, foi esse ataque contra o quartel de Moncada em 26 de julho de 1953, tá? Esse quartel, ele era um quartel do exército cubano. Você vai lembrar que Fidel Castro, ele é um grande general do exército cubano, certo? Então, esse quartel, ele foi atacado por quem? Por um grupo formado, como eu falei antes, liderado por Fidel Castro. Esse grupo, ele reunia ali aqueles opositores, mas não pense você que era muita gente, não, tá? Menos ali de 100 pessoas inicialmente, mas depois esse volume vai se iniciar. Eles são grupos guerrilheiros, certo? E a guerrilha era uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Vocês vão lembrar lá da Guerra do Vietnã, que eu falei para vocês. Os Estados Unidos ele não tinha uma estratégia que pudesse conter o grupo guerrilheiro, então o guerrilheiro era uma ameaça, tá? A formação de grupos guerrilheiros era uma ameaça para os Estados Unidos. E nesse momento, como está se formando guerrilheiros dentro do território cubano, ele ameaça não só o domínio cubano, mas ele ameaça também os Estados Unidos, certo? Pessoal, vocês vão lembrar que aqui a gente está num contexto de Guerra Fria. Quando se fala em Guerra Fria, os Estados Unidos estavam tentando, a todo custo, evitar o avanço do socialismo, tá? E manter essa intervenção sobre o território cubano, para os Estados Unidos, era manter Cuba alinhada ao capitalismo, certo? E aí, esse ponto, voltando lá ao quartel de Moncada, esse foi um ataque planejado ali pelos os grupos guerrilheiros liderados por Fidel Castro e Raul Castro, que é o irmão de Fidel Castro, certo? Dentro desse ataque que foi feito, esse movimento ele não perpetuou, certo? Isso porque eles foram, o próprio quartel teve uma reação militar aí contra os guerrilheiros. Muitos guerrilheiros eles foram mortos, tá? E os que não foram mortos foram presos. Dentro desses que foram presos, tem aí Fidel Castro e Raul Castro. Tanto que eles foram julgados pelo governo de Fidel Castro, eles foram julgados
E aí eles foram condenados a 15 anos, Fidel Castro e Raul Castro. Quando é que isso aconteceu? Lá em 1953, tá? Quando o movimento fracassou e eles foram capturados e presos. E aí eles foram presos e condenados, julgados e condenados a 15 anos de prisão, certo? Só que não foi cumprido esses 15 anos de prisão, porque o próprio governo de Fulgêncio Batista, 2 anos depois, acabou liberando aí os revoltosos, né? Os guerrilheiros que estavam presos. Então, Fidel Castro e Raul Castro só passou 2 anos presos, certo? Porém, eles foram libertos, né, pelo governo de Fulgêncio Batista, mas eles não deveriam mais ficar na ilha. Ou seja, eles tiveram que ser exilados, tá? Tiveram que abandonar a ilha cubana porque eles faziam oposição ao governo de Fulgêncio Batista. E aí Fidel Castro, ele foi se refugiar, né? Ele foi se exilar no México. É quando lá no México ele vai organizar um movimento. E esse movimento, observe, esse movimento recebe o nome do movimento 26 de julho, né? Que foi justamente o dia em que aconteceu aquele movimento fracassado lá no quartel de Moncada, certo? Essa criação desse movimento acontece em 1954, recebe esse nome por quê? Porque meio que Fidel Castro ele queria meio que homenagear aqueles que perderam a vida pelo movimento guerrilheiro, pelo movimento revolucionário, certo? E esse movimento, o que ele foi? O que ele representou? Representou uma liderança de Fidel Castro, com enorme apoio de Raul Castro, né? Porque os dois ali eram muito parceiros também. Foi nesse meio tempo aí que eles acabam conhecendo Che Guevara, certo? E que vai ser mais um revolucionário que já tinha o seu posicionamento revolucionário na América Latina, né? Ele é um médico argentino de grande imposição de ideias, de ideologias, e ele vai se sensibilizar mesmo com o problema cubano, e ele vai se juntar a Fidel Castro nesse movimento de 26 de julho. Esse movimento, o que ele vai fazer? Organizar um ataque novamente à ilha de Cuba, certo? E esse ataque aí, professora, eles tinham apoio de alguém, por enquanto eles estavam sozinhos, tá, gente? Não pense você que a União Soviética, nesse momento, estava apoiando esse grupo de guerrilheiros. Apesar da União Soviética estar achando positivo, é fato, porque é um grupo que está tentando barrar um avanço capitalista sobre a América, né? Ou intervir numa questão capitalista no seu território, tá? Então, eles se reorganizam, juntando aí os grupos guerrilheiros, certo? E eles vão se deslocar para a ilha de Cuba em um iate, só que vão ser fortemente reprimidos ali. Quando eles chegam na ilha, eles são recebidos de uma maneira muito dura e ríspida pelo governo de Fulgêncio Batista, certo? Aí, gente, é quando eles conseguem, esses guerrilheiros, eles recuam, certo? E aí, o que vai acontecer? A disseminação da ideia da revolução. Então, na própria população, vai surgir pessoas que vão incorporar o movimento guerrilheiro porque já não aguentam mais a intervenção da ditadura, já não aguentam mais a intervenção norte-americana e vão se juntar a esse grupo guerrilheiro. Então, eles vão possuir uma organização maior, né? Eles têm aí, essa primeira intervenção, ela foi fracassada, né? Eles foram recebidos de maneira mais ríspida, mas eles não vão desistir do movimento. E essa tentativa de invasão entre a ilha de Cuba vai fazer com que, ao passar do tempo, os guerrilheiros vão angariando mais apoiadores, tá? E aí você vai perceber que vai existir um conflito que vai durar dessa invasão de 1956 até 1959, tá? Olha o período que os revolucionários estão lutando aí contra o exército de Fulgêncio Batista, com o objetivo de derrubar o governo de Fulgêncio Batista. A partir do momento que vai passando o tempo, os guerrilheiros vão tendo mais apoiadores, porque em Cuba já tinha a oposição muito crescente ao governo de Fulgêncio Batista.
Quando o Fulgêncio Batista observa que já está insustentável, o que ele faz? Ele foge, pede auxílio lá dos Estados Unidos como apoio, mas ele abandona a ilha de Cuba, e aí é o momento em que o governo de Fidel Castro ele começa se instaurando dentro do território cubano, tá bom? E em 1º de janeiro de 1959, você tem a queda de Fulgêncio Batista e o início do governo de Fidel Castro, certo? Olha só, coloquei aqui um textinho aqui para vocês, de Eric Hobsbawm, que ele vai falar sobre como é que aconteceu essa queda do governo de Fulgêncio Batista. Para vocês observarem que o governo de Fulgêncio Batista, ele era tão ditador, ele era tão repressivo, né, que ele vai perdendo o apoio. Ele tinha o apoio dos Estados Unidos, mas no local, no território cubano, ele vai perdendo significativo apoio. E é isso que vai causar a queda de Fulgêncio Batista. Tá? Então tem aí, ó. Fidel venceu porque o regime de Batista era frágil, não tinha apoio real, a não ser o motivado pela conveniência e o interesse próprio, porque aqui ele está fazendo uma crítica justamente um governo que é instaurado ali ao que é o desejo de Fulgêncio Batista. Ele estava pouco ligando se Cuba estava se desenvolvendo ou não, tá? E era liderado por um homem tornado indolente, por uma longa corrupção. Desmoronou assim que a oposição de todas as classes políticas da burguesia democrática aos comunistas se uniram contra ele e os próprios agentes, soldados, policiais e torturadores do ditador concluíram que o tempo dele já tinha sido esgotado. Ou seja, com o passar do tempo, Fidel Castro ele está se tornando um governo tão problemático que até aqueles que apoiavam acabaram deixando de dar apoio, certo? É por isso que ele consegue ser, em 1959, derrotado por Fidel Castro, o grupo guerrilheiro, e aí ele acaba deixando o poder, certo? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Fidel Castro e o socialismo. Todo mundo acha que Fidel Castro, no começo, o cara já chegou com a ideia socialista. Não, não foi assim, tá? O objetivo de Fidel Castro era derrubar um governo ditatorial, corrupto, programado ali por Fulgêncio Batista, certo? Então, esse era o objetivo. E Fidel Castro, ele era um cara que defendia uma estrutura nacionalista, certo? Então, qual era o interesse de Fidel Castro? Fazer com que Cuba se desprendesse desse domínio norte-americano e de um governo altamente corrupto. E a ideia primeira dele é uma ideia de estruturar Cuba com essas estruturas nacionalistas, certo? O socialismo ele vai chegar posteriormente, por quê? Quando Fidel Castro ele assume o governo cubano, o que é estabelecido aí depois? Fidel Castro ele assume, eu até coloquei aqui para vocês, o governo ele é estabelecido como Manuel Urrutia, que se torna o presidente, mas Fidel Castro ele se torna o primeiro-ministro. E aí é como se fosse nesse período acontecesse uma espécie de uma monarquia, foi colocada uma espécie de uma monarquia parlamentarista, ou seja, como se o primeiro-ministro ele tivesse autoridade maior. E é essa autoridade que Fidel Castro ele assume. Só que quando o governo de Fulgêncio Batista ele é derrubado, o que vai acontecer, pessoal? Represália de tudo quanto é lado de nações capitalistas. Principalmente de quem? Dos Estados Unidos. Não é? Porque vai desagradar totalmente os Estados Unidos, e os Estados Unidos, quando desagrada, o que ele fez? Ele rompeu as relações com o território cubano. E aí, gente, quando ele faz esse rompimento com o território cubano, inclusive, ele vai convencer os estados da América, né, que fazem parte da Organização dos Estados Americanos, eles vão convencer a tirar Cuba dessa organização, não é? E isso acontece, Cuba, ela desde 1948, ela fazia parte da Organização dos Estados Americanos. E quando Cuba, ela passa por esse processo revolucionário, tomada de poder por Fidel Castro, aí é o momento que vem as represálias por parte dos Estados Unidos. Tá? Então, quando eu falo para vocês que Fidel Castro ele não iniciou já, ele não veio com uma ideia de já colocar o socialismo. Com o passar do tempo, você vai perceber que ele vai incorporar o socialismo, por quê? Ele é limado pelos Estados Unidos,
né? Os Estados Unidos ele vai romper relações com Cuba, e aí quem é que vai se aproximar nesse momento? A União Soviética, certo? Então, uma coisa acaba levando a outra. Aí é quando Fidel Castro ele vai ter um forte apoio e vai ser estabelecido entre Fidel Castro, entre Cuba e a União Soviética, um governo de extrema integração, certo? E você vai observar que a União Soviética ela é importantíssima para o estabelecimento do socialismo dentro de Cuba, a organização econômica do território cubano. Enquanto a União Soviética existia, Cuba conseguiu se estabelecer em muitas questões, inclusive em muitas questões passou a ser referência, né? Como a medicina, por exemplo. Né? Oi, meu amor. Eu não entendi muito bem essa questão, que, tipo assim, o Fidel entrou para meio que romper com os Estados Unidos. Aí, aproveitando essa fraqueza, a União Soviética, tipo assim, vem pro socialismo, foi isso? Presta atenção. Quase isso, tá? Presta atenção. Quando os Estados Unidos, ele não tinha forte intervenção lá dentro do governo de Fulgêncio Batista, não é? Quando o governo de Fulgêncio Batista ele é interrompido, Fidel Castro ele também vai interromper essas fortes intervenções dos Estados Unidos dentro do território. Ele não rompeu relações com os Estados Unidos. Só que Fidel Castro também não vai deixar Cuba aberta ao que os Estados Unidos quisessem fazer dentro do território, certo? Como os Estados Unidos observou nessa tomada de poder um enfraquecimento da intervenção norte-americana dentro do território, ele vai montar represárias a essa atitude de Fidel Castro, certo? A atitude não só de uma revolução, mas também de não permitir, porque ele, como ele tinha uma estrutura muito nacionalista, ele não permitia com que os norte-americanos fizessem dentro do território que eles bem entendessem, certo? Como represália a essa atitude de Cuba, os Estados Unidos isolam a ilha, certo? Quando ele isola a ilha e rompe relações com a ilha, aí a ilha vai ficar sem apoio internacional nesse momento, porque os Estados Unidos, ele rompe essas relações e ele faz com que as nações capitalistas façam o mesmo, certo? Tanto que Cuba foi tirada da Organização dos Estados Americanos. E isso isolando a ilha cubana, porque era o único país nesse momento que tinha um processo revolucionário contra o que os Estados Unidos pregavam até então. Então, o que Cuba aconteceu? Cuba, como ela perde o apoio de muitas nações capitalistas, aí está de braços abertos a União Soviética ali para incorporar ao socialismo. Então, foi sendo conduzido ao socialismo. Aí é quando as ideias do socialismo vão ser também praticadas e pregadas, inclusive, por Fidel Castro, tá bom? Ele já tinha, assim, uma certa simpatia. O que eu estou querendo dizer para vocês é que ele não entrou com o lema socialismo. Foi no decorrente da Revolução que ele incorporou o socialismo. Inicialmente, tinha uma estratégia mais nacionalista do que socialista, tá bom? Eu acho que eu até coloquei um textinho falando sobre isso. Olha só, também de Erika Hobsbawm, vai falar bem assim, ó, embora radicais, nem Fidel Castro, nem qualquer de seus comandantes eram comunistas. Nem jamais disseram ter simpatias marxistas de qualquer tipo. Na verdade, o Partido Comunista Cubano, existem vários partidos que defendiam o socialismo no mundo, né? Era notadamente não simpático a Fidel Castro. Então, você está observando aí que Fidel Castro ele não vai defender o comunismo inicialmente. E o partido que existia em Cuba que defendia o comunismo nem tinha grandes simpatias por Fidel Castro. Até que algumas de suas partes juntaram-se a ele, meio tardiamente em sua campanha. Ou seja, vai decorrendo o processo evolucionário e é nesse momento que os apoiadores ali, os comunistas, vão começar a ingressar em apoio a Fidel Castro e aí Fidel Castro também vai buscando esse apoio, porque quanto mais apoio, melhor. Olha a segunda parte. No entanto, tudo empurrava o movimento fidelista na direção do comunismo. Desde a ideologia social revolucionária até o anticomunismo apaixonado dos Estados Unidos na década de 1950. Que automaticamente inclinava os rebeldes latinos anti-imperialistas a olhar Marx com mais bondade. Ou seja, esses revolucionários, diante de todas as suas ideias, eles começaram a observar que muitas dessas ideias batiam com aquilo que era pregado dentro do socialismo. Tá? A Guerra Fria global fez o resto, se o novo regime antagonizasse os Estados Unidos, o que era quase certo que faria,
quase nada ameaçava os interesses americanos. Podia contar com os quase certos garantias e apoio maior antagonista dos Estados Unidos. Ou seja, tudo aquilo. Antagonismo é pessoas de ideias divergentes. Né? Se as minhas ideias não batem com os Estados Unidos, qual ideia, então? Qual nação que eu tenho ali que as ideias são comuns às minhas? E aí, nesse momento, começa a perceber essas afinidades entre o grupo guerrilheiro, os revoltosos, e o movimento comunista que estava acontecendo em diversas partes do mundo, liderado e apoiado pelos Estados Unidos. Pela União Soviética. Fechou, pessoal? Tem mais coisa, viu? Mas não vai dar tempo de terminar hoje, a gente vai terminar na aula de sexta-feira. Tá bom? Pode ser? Conseguiram entender até esse ponto? Falem comigo. Pode, tudo certo, né? Tudo certo. Tudo certo. Conseguiu sim, tá tudo certo. Sempre, né? Sexta-feira a gente termina, tá? Tá bom. Tá bom. Oi? Bom. Ok. Sua próxima aula, então. Pessoal, a coordenadora pediu para dar um recadinho para vocês. Ela disse que enviou para vocês um calendário que vem estabelecendo as tutorias, tá? Como é que vai funcionar as tutorias? Tem o horáriozinho que vocês receberam lá no e-mail, deem uma olhada. Tiver alguma disciplina que você, área do conhecimento que você está sentindo dificuldade, aí você entra lá na tutoria para tirar suas dúvidas, tá bom? A gente entende que muitos não vão entrar e vai entrar mesmo aqueles que estão com dificuldade nas respectivas disciplinas, tá bom? Mas ela pediu para vocês darem uma olhadinha que as tutorias começam hoje. Tem dificuldade, não entender uma aula lá de português, ou até de história, ou enfim, não entendeu alguma coisa, entra na tutoria, tira a sua dúvida e tá tudo certo. Tá bom, meus amores? Foi muito bom estar com vocês, estou com muita saudade de verdade. Oi. Mônica, volta naquele primeiro slide lá, por favor. Quê? Primeiro slide, volta, por favor. Tá na Raquel, é? Como é que você sabe? Ô, Mônica. Ó, vamos lá. Essa? Mônica. Esse? Tá. Isso. É só para anotar, Obrigada. né? Oi, Obrigada. Não, é Maria Gabriela. Maria Gabriela queria falar? Mônica. Então posso... Oi. Então, hoje na tutoria vai ter qualquer matéria que a gente quiser tirar dúvida? Não, meu amor, de acordo com o calendário que ela mandou lá, tá? Tem os dias específicos das matérias. Vou olhar lá. Aí você entra lá e olha. Obrigada. Fechou? Fechou. Posso ir embora? Pode. Posso ir embora? Beijo. Vamos lá. Saudade, viu? Fiquem com Deus. Beijo, mãe. Saudade, beijo.